Sejam bem-vindos ao Planeta Campo Talks, eu sou a Yael Bonfim e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as estratégias do Brasil para provar, com base em dados confiáveis e rastreáveis, a sustentabilidade da produção rural brasileira. E eu falo sobre isso com vocês, estou aqui com a Renata Miranda, que é secretária de Inovação do Ministério da Agricultura. Renata, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo Talks. Obrigada, e é um prazer estar aqui. Um abraço para todos que nos ouvem, que nos assistem no Planeta Campo Talks. Bom, prazer é todo nosso de te receber. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é super corrida. Renata, para a gente começar, me conta um pouquinho sobre você. Quero saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como foi que você chegou até aqui? É um prazer poder falar disso, porque eu quero aqui ter a oportunidade de representar a trajetória de uma mulher dentro de um setor que a gente sabe que é mais machista, mais tradicional. Então, eu sou uma engenheira de alimentos para começar a quebrar o paradigma, mulher, afrodescendente, tem índio, negro, tem tudo. Então, conta uma história da miscigenação, uma história do Brasil mesmo. Então, sou engenheira de alimentos formada em Viçosa, tenho mestrado em Lavras, tenho uma trajetória de alguns anos em multinacional de indústria de alimentos e passei no concurso para a Embrapa. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou de carreira da Embrapa há mais de 15 anos. Que bacana. Mas nesses últimos 5 anos eu estou cedida para o Ministério da Agricultura. Então, já carrega aí uma trajetória no Ministério da Agricultura. Estava como chefe de gabinete nessa mesma Secretaria de Inovação até final de 2022, quando o ministro Carlos Fávaro me chamou para assumir. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de ter recebido esse convite dele. E eu tenho certeza que, volto a dizer, estou com muito orgulho carregando essa bandeira e representando todas as mulheres do agro. Muito bacana. Inclusive, vocês estão desenvolvendo coisas muito legais na Secretaria de Inovação, né, Renata? Uma dessas coisas é a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que é o nome certo, né? E vocês têm o objetivo de levar informações mais organizadas, rastreáveis, confiáveis sobre a nossa produção. E aí eu te pergunto, quais tipos de dados que essa plataforma vai reunir e por que ela é considerada tão estratégica para o nosso país, principalmente para a gente melhorar a nossa imagem, tanto internamente quanto no cenário internacional? É super importante essa pergunta, porque o ministro, assim que assumiu, e em várias matérias você pode observar isso, ele fala da importância que ele quer, do legado que ele quer deixar na agricultura. Porque a gente sabe o tamanho do agro crescente, a gente sabe do compromisso da agricultura com a sustentabilidade, mas a gente precisa cada vez mais ter capacidade de demonstrar isso. A gente sabe por que tantas narrativas contrárias à agricultura brasileira. Ela é muito competitiva, muito eficiente e nada melhor do que esses ataques de toda ordem que a gente sofre mundo afora. E contra esse tipo de narrativa, nada melhor do que evidências, dados. Exato. E a gente tem, além de um ativo, que é a própria produção agropecuária brasileira sustentável, a gente tem um ativo científico muito forte. Então, nós estamos aí numa trajetória desde a década de 70, virando a chave de ser um importador de alimentos para hoje o terceiro maior produtor de alimentos, o maior exportador de alimentos do mundo. A gente construiu isso à base de ciência, fazendo um território que era considerado infértil, ser considerado altamente fértil e altamente produtivo. Então, com várias safras, vale dizer. Várias safras. No mesmo ano. Isso nenhum lugar tem. Então, essa capacidade de produção, mas também com os ativos ambientais que preservamos ao longo do tempo, demonstra que a gente foi construindo a partir de ciência e a partir de dados. Nós temos um histórico de dados de toda a ordem, tanto científica no manejo de solo, quanto na parte geoespacial, de décadas. Então, o que nós estamos fazendo agora? Para modernizar esse agro, cada vez mais trazer transparência, credibilidade sobre esse histórico de informações. Então, nós vamos reunir dados geoespaciais, dados de compliance do produtor, da propriedade, que é de direito dele. A gente está muito acostumado, como cidadãos, né, a pegar o celular e falar assim, não, peraí, aqui minha carteira de motorista digital está aqui, se eu preciso saber se eu tenho multa, se eu não tenho multa, se eu vou transferir essa multa, se dá tempo de recorrer, está tudo no celular. Sim. Então, não sei se você sabe, mas nós somos o maior país digital do planeta. Dizem que, de acordo com um estudo que foi do Banco Mundial, a Estônia é o país que mais tem serviços digitais, mas como nós somos o país com o maior número de habitantes com serviço digital, nós somos, então, esse maior país digital do planeta. Todos os cidadãos com mais de 18 anos estão ligados ao gov.br. Isso dá 84%, 85% da população. E aí a gente está muito acostumado a ter todos esses serviços. Só que aí você imagina a posição do cidadão que é produtor. O cidadão motorista você entendeu, o cidadão que vai declarar agora imposto de renda e tem tudo facilitado digital. Sim. Você entende? Quando você precisa de um serviço de saúde, uma certidão de vacina, tá fácil de compreender tudo. E aí,
e o produtor, quando ele precisa demonstrar um direito dele, a informação dele, que ele obedeceu à lei? Ele vai ter que ir naqueles órgãos todos para ter uma declaração de que ele não tem trabalho escravo, de que não tem trabalho infantil, que ele está ok com a parte fiscal tributária, que ele não desmatou ilegalmente. Como que ele vai conseguir essas certidões? É direito dele, ele já fez a parte dele. Isso chama cidadania. Então, o que a plataforma pretende é nada mais do que prover o produtor das informações que são dele de direito por cidadania. E por que o Ministério da Agricultura está fazendo isso? Porque, como órgão oficial, a gente tem capacidade, junto com as instituições envolvidas, de acessar essas bases de dados oficiais. Então, a gente não está fazendo nada além de integrar essas bases de dados que estavam nesses órgãos para poder oferecer ao produtor uma informação que é dele de direito. Muito bacana. Então, na verdade, vai além da questão da gente melhorar a nossa imagem para fora, mas é facilitar a vida do próprio produtor, né, Renata? Exatamente. Essa plataforma, com a capacidade que ela vai ter de gerar informações, e cada um com a sua própria informação, assim como você, como motorista, você consegue acessar suas informações. O produtor vai saber quais são os pontos que ele tem que estão conforme e quais que estão com problema. Por exemplo, se você for transferir o carro, você consegue ver aonde tem um impedimento, aonde tem uma pendência, então você consegue resolver. Sim. E isso vai dar a capacidade do produtor de se habilitar, por exemplo, para um crédito. Eventualmente, a gente está pensando em vários possíveis usos. Pode habilitar para um seguro diferenciado, mas também pode capacitar o produtor a vender para um mercado específico, um mercado mais exigente, que vai valorizar aquele tipo de compliance, de conformidade que ele tem. Então, a gente fala que a plataforma ela é capaz, por um lado, de melhorar a eficiência da política pública, de dar ao produtor acesso a serviços que ele hoje não sabe nem se ele tem direito ou não, mas, por outro lado, também vai capacitá-lo a responder essas questões que hoje estão cada vez mais imperativas, que são os requisitos socioambientais relacionados à produção. Com certeza. Agora, deve ser um trabalho hercúleo vocês conseguirem reunir todas essas informações, levando em consideração as milhões de propriedades que a gente tem no Brasil, né, Renata? Como que vocês estão fazendo para estruturar isso? É de fato um trabalho hercúleo, mas volto a dizer, o orgulho que a gente tem com o capital humano, o capital intelectual, com as instituições fortes que a gente tem. Então, quando a gente fala de olhar os dados geoespaciais, a gente tem uma Embrapa, a gente tem um INPE, que é sensacional. Sim. A gente tem o IBGE fazendo um escrutínio no país inteiro, com os dados aí prontos, disponíveis, para a gente fazer o melhor uso deles para fazer a melhor política pública. Então, na verdade, é um trabalho de costura. Porque as informações estão ali. O que a gente vai fazer é o melhor ou um diferente, um adicional usufruto delas. Mas o Brasil já tem muita coisa construída. Claro, e nada impede e precisamos melhorar em vários aspectos, não tenho dúvida disso. Sim. Só que a partir do momento, você concorda comigo, que quando você faz uso das coisas, você traz à tona, fica mais motivador para o ambiente, claro, que se aprimore cada sistema. Com certeza. Cada equipe que está envolvida, então você começa a valorizar os sistemas e vai integrando, vai aperfeiçoando, evoluindo das bases federais para as bases estaduais, municipais, mas tem que começar. É um trabalho evolutivo. Então, a gente não vai sair aí com nenhuma performance 100%, mas a gente vai começar a trabalhar isso com a motivação de todos que estão envolvidos, porque a gente sabe que a gente vai conseguir empoderar o produtor. Com certeza. Agora, você falou que a gente vai facilitar a vida do produtor, né, que ele vai ter acesso ali aos direitos, aos documentos dele nessa plataforma, mas ela também prevê um tipo de assistência técnica, de apoio, inclusão a pequenos e médios produtores que são aí um calcanhar de Aquiles para o Brasil hoje? Sim e não. Vamos lá. Mas isso é importante. Uma das maiores metas que a gente tem ao desenvolver essa plataforma, e isso foi uma premissa estabelecida pelo ministro Carlos Fávaro no início da ideação dessa plataforma, foi para mitigar um efeito também que surgiu ao longo do processo, quando surgem, por exemplo, a lei anti-desmatamento da União Europeia e todas as discussões de requisito de sustentabilidade para a produção, que o pequeno produtor não fosse prejudicado. Porque o primeiro medo que vem quando fala de mais cobrança, mais requisito, mais evidências, é o custo. Óbvio, isso aumenta muito o custo. E aí você começa a separar quem pode pagar, quem não pode pagar.
Aí vem todas as empresas que poderiam prestar esse serviço, e que são poucas em geral, e aumentam o preço, vai tornando inviável. Então, você vai impedindo o acesso desses pequenos produtores. Então, por um lado, a plataforma, ela vai cumprir a função que eu acho que é mais importante dela, que é essa inclusão socioprodutiva, de incluir o pequeno produtor, independentemente do tamanho da produção, da propriedade, para ter acesso às suas informações, que são dele de direito. Agora, você me perguntou da assistência técnica. É possível chegar nesse ponto? É. Mas vamos lembrar, porque a tecnologia, o céu é o limite. Então, a gente fala disso? Falamos. A gente fala da capacidade, porque quando você integra dados numa plataforma, você tem a capacidade ali de gerar uma performance muito singular, muito exclusiva para cada propriedade. Então, cada propriedade vai ter sua identidade traduzida, né? Ele vai ter um raio-x ali. Então, a partir dali, se você tem essa performance de dados melhor, você tem capacidade depois de trabalhar inteligência de dados, você tem capacidade de trabalhar inteligência preditiva sobre gestão de riscos, por exemplo. Então, quanto mais eu uso práticas sustentáveis, menor o meu risco. Não é? Na produção? Com certeza. Então, você pode trabalhar modelagens de seguro diferenciadas. Isso é uma inteligência de dados importante, preditiva. Mas é possível você, aumentando essas camadas de dados, por exemplo, você tendo dados de análise de solo, você conectando com os dados meteorológicos, você juntar a inteligência artificial com conteúdo e conhecimento e aumentar o que a gente chama de inteligência artificial generativa, fazendo o que eles chamam de veterinário online, agrônomo online, assistência virtual, tudo é possível. Tecnologia para isso existe, e existe muita gente interessada em construir. Então, eu acho que é um caminho sem volta, não tenho dúvida. Sim. Todos esses caminhos são sem volta. Eu acho que da tendência socioambiental não tem volta, a discussão de rastreabilidade não tem volta, e a discussão de inteligência de dados, de inteligência artificial sobre a agricultura, é um salto de produtividade. Com certeza. E o Brasil não pode ficar atrás disso. Ele Com tem que certeza. ser exemplo como ele é já da agricultura sustentável. É isso. Agora, você citou a questão da rastreabilidade, e a rastreabilidade socioambiental, que vai além daquela apenas sanitária que a gente faz hoje em dia no Brasil, ela é uma das principais demandas do mercado atual e também é um desafio enorme quando a gente fala de pecuária, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são as possíveis soluções para esse desafio, quais são os possíveis caminhos. E aí você vai me dar a oportunidade de eu falar um pouquinho, e é muito importante falar disso também, da diferença entre rastreabilidade e sustentabilidade. Então, as pessoas acham assim, quanto mais rastreabilidade, mais sustentabilidade eu tenho? Não necessariamente. Mas ajuda? Ajuda. Então, rastreabilidade, ela é uma ferramenta. Eu falo que ela é uma caixinha, né? Uma caixinha de informações que vai gerando, né, acumulando informação ao longo do processo. Aí depende do tipo de informação. Você pode ter um sistema de rastreabilidade que, ao contrário, vai demonstrar não conformidade, né? Mas vai estar trazendo transparência. Então, o que eu falo é o seguinte, quando você faz esse fluxo de informação, você concorda comigo que cada vez mais informação é valor? É dinheiro? Com certeza. Então, eu estou agregando valor ao produto? Tô, não tô? Sim. Então, o produto que eu vou entregar lá na frente, que é rastreável, ele tem um valor agregado, concorda? Claro. Mas sustentabilidade é o quê? A gente, quando fala, hoje, no mínimo, a gente fala de 3 pilares. É sustentabilidade ambiental, Social. econômica, social, e agora a gente fala muito da sustentabilidade cultural também. Se chegar lá na ponta e não tiver o reconhecimento que isso tem um valor agregado, um diferencial que carrega um ativo, a gente não retroalimenta esse valor. E aí a rastreabilidade perde sua função, porque eu não vou mais distinguir um produto que não tem rastreabilidade nenhuma, que não carrega informação nenhuma daquela que carrega. Então, eu acho que mais do que falar de rastreabilidade socioambiental, é fundamental que a gente comunique sempre que é importante que esse valor agregado seja reconhecido no mercado. Então, se a gente está falando do mercado internacional, eu estou de acordo de ter rastreabilidade socioambiental na pecuária, tudo. Estou super de acordo, porque eu acho que isso vai trazer transparência e credibilidade para o processo produtivo brasileiro. Só que isso tem que ser valorizado. Com certeza. Porque isso tem um custo, tem um valor, tem um trabalho por trás e diferencia o produto daquele que não tem. Então, cada vez mais, a gente tem que saber onde que a gente vai criar estímulos, incentivo. Então, nós somos completamente favoráveis a essa modernização do processo produtivo brasileiro, cada vez mais transparente.
É assim que a gente vai dar cada vez mais garantia ao mercado de que produzimos com sustentabilidade, que produzimos e preservamos, mas a gente também defende que esse produto tenha um valor diferenciado. Sim, tem que ter mesmo. Agora, observando, né, nesse cenário que a gente percebe hoje que a União Europeia, por exemplo, é ali o bloco econômico que mais está exigindo saber, né, ter certeza de que os produtos não estão sendo feitos em área de desmatamento. Você acha que os consumidores europeus, né, que as indústrias europeias estão dispostas a pagar mais por isso, a valorizar esse produto? É difícil afirmar quais serão de fato as consequências disso, mas a gente já percebe em todas as cadeias produtivas uma tendência de aumento de custo, que é disso que eu estava falando agora. Sim, exato. Obviamente, isso vai ter um impacto inflacionário na questão do alimento no mundo. A gente não pode subestimar a tendência da União Europeia. A União Europeia, além dela ter uma forte influência de mercado pelo volume que ela importa, ela tem o que a gente chama de efeito Bruxelas. Ela influencia os demais mercados, ela gera tendências nos demais mercados. E a gente tem visto isso. Ela puxou a formalização dessa tendência, porque a gente já via sinais de associar mercado a requisitos, né, das barreiras sustentáveis, das barreiras verdes. E aí você vê efeito disso nos Estados Unidos, em debates lá, no Reino Unido, que no final do ano anunciou, mas a gente vê na China também. Então, vários outros mercados já vêm anunciando. Se movimentando nesse sentido, né? E olha, sim, a gente percebe que alguém vai ter que debater, puxar esse debate, a gente tem feito muito isso, dos efeitos também prejudiciais, porque se por um lado todos defendemos que temos mesmo que ter uma produção cada vez mais sustentável, por outra a gente tem que se lembrar que quando a gente fala de aumento de custo de alimentos, a gente está falando de um cenário onde a gente tem milhões de pessoas passando fome e num cenário com tendência de aumento de demanda de alimentos. Então, nós temos que preservar cada vez mais a nossa capacidade de produção. Sim. Então, a gente devia estar falando de eficiência produtiva, de eficiência climática na produção e falando de incentivos e não de penalidades. Então, está aí a nossa crítica. Sim, com certeza. Agora, falando dessa questão de eficiência produtiva, né, e eficiência climática, como que a gente pode ampliar os dados relacionados à mensuração e balanço de carbono da produção agropecuária brasileira? Porque a gente tem toda uma questão relacionada justamente a gente ter essa informação. A gente sabe que a gente produz 3 safras no mesmo ano, a gente sabe que na soja, por exemplo, a gente tem fixação biológica de nitrogênio, mas como que a gente mensura isso de fato e traz realmente esses dados para a luz? São várias ações que vão acontecendo simultaneamente, mas elas se completam. Então, acho que a gente tem que lembrar sempre da perspectiva de território, que fica mais fácil de imaginar. Então, quando a gente está falando da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, e a gente está falando dessas várias bases de dados, a gente também está falando de uma base de dados que é importantíssima, que hoje chama TerraClass. A gente tem hoje o TerraClass para Amazônia e Cerrado, e a gente vai ampliar para o TerraClass Brasil, que a gente vai ter todo o monitoramento de uso e ocupação do território brasileiro. É uma política pública fundamental, essencial para a gente olhar a dinâmica, essa movimentação das cadeias produtivas. Então, você sabe se houve desmatamento, o que houve depois do desmatamento, se houve a regeneração por uma vegetação secundária, se houve pecuária que está indo na sequência da retirada da floresta, se está indo lavoura. Então, você consegue ver historicamente. Você pode pegar por imagem de satélite historicamente o que está acontecendo. E toda essa dinâmica, essa interpretação, ela vai criando uma melhor performance do que está acontecendo lá naquele pequeno polígono. Então, quanto mais eu consigo me aproximar na resolução daqueles polígonos, eu vou conseguir ter melhor capacidade de inventariar. E aí, esse inventário da produção, o inventário da propriedade, ele vai ficar, vamos dizer assim, com uma base, vai poder consumir uma base de dados oficial. Então, a plataforma, ela contribui, mas ela não é a única. Tem várias outras que vão correndo em paralelo e complementando. E aqui eu destaco o Plano ABC, que está na segunda fase no ABC+. O ABC+, faz esse monitoramento também do uso de tecnologias sustentáveis com relação à mitigação. E a gente também está criando essa plataforma, que também vai ficar disponível para todos que puderem consultar. No fim do ano passado, lançamos para a recuperação de pastagens degradadas. Sim. Então, depois a gente pode compartilhar com vocês o link para disponibilizar para todos. Então,
vai ser uma camada que você vai poder associar com as outras camadas geoespaciais. E aí você vai conseguir monitorar quais as práticas que têm sido utilizadas naquele polígono. E para cada um deles tem um percentual de mitigação de emissão. Então, você vai conseguindo associar por território esse inventário, essa lógica de carbono. Isso vai resolver tudo? Não. O que eu estou dizendo é, o Ministério da Agricultura, como formulador de política pública, está atento a essas várias demandas de sustentabilidade, de técnicas, tecnologias de rastreabilidade para associar a produção à sustentabilidade, e está atento também ao inventário de emissão da agropecuária, que era justamente o que a gente estava discutindo no evento hoje. Está atento à revisão do plano setorial de mitigação e adaptação, e essas coisas vão se completando. Quanto mais você tem a visão da perspectiva do território, disponibiliza as informações oficiais, mais, vamos dizer assim, maior credibilidade você vai ter nas discussões posteriores, e uma delas pode ser a associação do carbono dos inventários nas propriedades. Mas ainda temos muito a trabalhar. Com certeza. Agora, você citou rapidamente aí o programa de recuperação de pastagens, né, que tem uma meta ambiciosa de recuperar 40 milhões de pastagens nos próximos 10 anos. Como que está sendo o desenvolvimento desse projeto? Por que essa iniciativa ela é tão importante para o Brasil? A tecnologia de recuperação de pastagem no Brasil, ela foi lançada na primeira fase do Plano ABC, em 2010. E ela faz parte das tecnologias ABC desde então. O Brasil já recuperou 30 milhões de hectares de pastagens degradadas, mas tem vários, né? Tem um potencial muito grande ainda de conversão, né? De conversão de pastagens pouco produtivas para outros modelos de produção, seja ele pastagem, agricultura, sistemas integrados, o próprio floresta, ou a própria recuperação ambiental, recomposição, o que for. Então, a gente tem aí uma área muito grande para a gente poder fazer um mosaico de composição que produz um efeito social muito melhor do que deixar a pastagem em baixa produção, sem uso, né? Não está gerando emprego, não está gerando renda e ainda está gerando impacto ambiental negativo. O que o ministro muito corajosamente desafiou a todos nós nós fizemos uma análise científica muito séria junto com a Embrapa para identificar desses 160 milhões de pastagens que nós temos no país, qual era a área que a gente tinha para fazer essa conversão que tivesse melhor aptidão agrícola. Então, a gente foi fazendo filtros para identificar qual era essa área, vamos dizer assim, frutos baixos para a gente colher. E o que ele está correndo atrás, que a gente está trabalhando muito fortemente? Para termos investimentos internacionais. Então, trazendo esse capital que está aí disponível internacionalmente para bons investimentos, para ele ser injetado aqui no Brasil, para a gente fazer mais rapidamente, para não depender unicamente do Plano Safra. Sim. Então, dentro da Secretaria de Inovação, a gente trabalha com várias interpretações desse território para que a gente consiga fornecer a esse investidor o máximo de segurança para esse investimento. Perfeito. O ministro Carlos Fávaro anunciou recentemente que o Plano Safra 24-25 deve ser novamente o maior da história. E aí eu te pergunto, o incentivo para práticas sustentáveis, ele deve continuar sendo um dos critérios? Deve talvez vir até mais forte? Com certeza, com certeza. E ele está muito comprometido com isso, Desculpa. Ele está muito comprometido tanto com o valor, porque ele sabe a importância da política de crédito rural para incentivar o produtor brasileiro nessa transição tecnológica. A gente sabe o grau de investimento que o produtor tem que fazer. Sim. A gente tem uma confiança muito grande na transição tecnológica, porque ela é sustentável. Todas elas dão um retorno econômico para o produtor, mas ele precisa dessa injeção. Precisa investir primeiro, né? Precisa investir primeiro. E o produtor brasileiro, ele tem esse compromisso, né? Ele investe com o próprio dinheiro, ele paga. É diferente de outros países que tem doação, tem subsídio. Ele não, ele contrata aquele crédito para fazer essa transformação. Então, o ministro, ele sabe da importância do crédito para essa transição, ele está comprometido e ele sabe que é indissociável a questão dos requisitos ambientais, socioambientais, porque é nesse sentido que o mundo está indo. E a gente só está reafirmando o nosso compromisso, colocando, então, um prêmio de reconhecimento ao produtor que assume esse compromisso também.
Então, é um risco positivo, né? É um incentivo positivo para todos. Tá certo. A gente falou muito até aqui sobre tecnologia, né? Sobre a inovação. E aí eu te pergunto, vocês têm o projeto Rural Mais Conectado, que é justamente um programa da Secretaria de Inovação para levar mais conectividade para o campo. Qual que é o tamanho desse desafio atualmente, a gente levar a internet para as regiões mais remotas, né, do país? E como que funciona esse projeto? Quais que têm sido os resultados até aqui? Sabe o que eu gosto de contar, Iá? Você sabia que conectividade é muito importante para a mudança climática? É? Qual que é essa relação? Conta pra gente. Imagina, eu acabei de falar aqui que para você acelerar as metas que a gente tem para a questão da mudança climática, né, para a gente reduzir as nossas emissões e reduzir o impacto da agricultura, a gente precisa da transição tecnológica. A gente precisa, para isso, levar conhecimento. Num país gigantesco como o nosso, não dá para a gente contar somente com assistência técnica presencial. Sim. Então, a gente precisa disponibilizar conhecimento em plataformas digitais e cada vez mais fazer chegar esse conteúdo ao produtor para que ele tenha acesso a essa possibilidade de aumento de renda, de geração de emprego, de oportunidade de novos negócios. E aqui eu destaco a importância dos jovens nisso. Porque nós queremos o quê? A gente tem que reduzir o êxodo rural. O êxodo rural muitas vezes acontece porque não tem oportunidades de emprego e renda no campo. E os jovens, às vezes, se submetem no meio urbano, saem do rural para subempregos, sendo que eles poderiam estar pegando toda essa onda de novos negócios no agronegócio, que conecta a sustentabilidade, que tem a linguagem do jovem. Mas para isso a gente precisa da conectividade. Exato. Então, a conectividade tem uma relação muito direta nessa aceleração das transições tecnológicas que precisamos fazer. E sim, por causa disso, né, da importância da inovação, volto a falar, o Brasil, ele não é só uma potência e um grande resultado da agricultura sustentável, mas ele também é da inovação tecnológica, da ciência em vários aspectos. A gente não pode ser o maior exportador de grão o resto da vida. A gente tem que também ser exportador de tecnologia, de ativos inovadores. Sim. E a gente vai precisar da conectividade para essa transformação. Então, nós lançamos no ano passado o Programa Rural Mais Conectado. Ele tem uma série de fases, porque a gente tem que olhar o território gigantesco do Brasil com a diversidade que ele tem, com a heterogeneidade que ele tem de público-alvo, de tecnologias, de densidade populacional. Porque a questão da conectividade, ela não é um mandato do Ministério da Agricultura. A conectividade é um mandato do Ministério das Comunicações. Nós somos demandantes do Ministério das Comunicações e nos relacionamos muito bem com eles. Eles têm ali uma série de prioridades. Imagina a importância da conectividade para a saúde, para a educação. Então, o que nós fazemos é negociar nesses termos todos, tentando integrar esses esforços. Ou seja, quando tem conectividade numa escola rural, isso é importante para a comunidade rural. Sim. Então, eu estou ali levando oportunidade de emprego para a mulher, novas oportunidades para os jovens. Então, eu estou ali transformando a realidade daquele local. Então, a gente vai tentando integrar o máximo possível dessas demandas, reconhecendo que cada território tem uma tecnologia. Então, em alguns vai ser fibra, em outros vai ser torre, em outros vai ser satélite. E o que a gente tem feito, então, no Rural Mais Conectado é dividir isso por camadas tecnológicas, por território. No ano passado, nós conseguimos lançar uma linha de crédito diferenciada junto com o BNDES, com o recurso do FUST, que também foi uma grande novidade, conseguir acessar esse recurso, que as pessoas falavam assim, existe. E aí a gente conseguiu uma taxa de juros diferenciada para as pequenas operadoras, que quando você tem baixa densidade, essas grandes empresas de telecom não têm interesse, porque Sim. o custo-benefício do investimento não vale a pena. Mas quando você dá a oportunidade de um juros baixo para uma pequena operadora, você estimula aquele microempresário, aquele pequeno empresário, em ampliar seu negócio num território com juros baixos, e ele vai levar a internet para aquela comunidade. Então, a gente está trabalhando isso primeiro no Nordeste e num pequeno território no Norte. A segunda fase vai ser no Centro-Oeste e tem lá já dentro do Ministério das Comunicações outros projetos com outras tecnologias também para o território. Mas é um trabalho hercúleo também, mas de várias mãos. E aqui eu destaco a grande contribuição da OCB,
a grande contribuição da CNA, todos nos ajudando a mapear essas demandas, a reforçar a importância e o impacto disso para o agro brasileiro. Muito bacana esse projeto, Renata. Agora, voltando a falar um pouquinho da agenda internacional, né? A gente vai receber aqui no Brasil o G20 e a COP30 em breve, esse ano e no ano que vem. Como que a gente pode aproveitar essa oportunidade para influenciar o debate global sobre as questões climáticas e também com relação à transição dos sistemas alimentares? Como que você vê essa oportunidade para o nosso país? É uma oportunidade ímpar, né? É difícil de imaginar uma sequência tão positiva, Sim. né? O Brasil tem um diferencial muito grande geopolítico, né? É o quinto maior território do mundo, tem uma relação com a América, o continente americano como um todo muito positiva, uma influência muito forte na América do Sul. Talvez seja o maior parceiro de transferência de tecnologia para o continente africano e, ao mesmo tempo, faz parte dos BRICS, ou seja, a gente tem uma amplitude norte-sul, leste-oeste de influência e de poder mesmo, né, econômico, tecnológico, muito forte. Aí a gente está liderando o G20, a gente tem capacidade de trazer o discurso, o diálogo para uma realidade mais pé no chão. Porque quando a liderança fica sempre nos países desenvolvidos, a perspectiva sempre é deles. Exato. E a perspectiva deles não é a média. Então a gente está muito mais para a média representativa do mundo. Então, tem mais empatia de conversar com os pontos diametralmente opostos do que estar sempre no diálogo dos países mais desenvolvidos. Então, o Brasil tem essa capacidade de olhar para o todo e fazer uma proposta que seja mais equilibrada. Então, a gente tem a capacidade, por exemplo, de apresentar nas discussões do G20 a perspectiva da agricultura tropical, que é muito diferente de grandes áreas, então, da agricultura da pecuária, por exemplo, extensiva, da intensificação produtiva sustentável. Então, são terminologias, são temas que têm que ser trazidos e só poderia ser trazido por nós mesmos. Então, a gente aproveita para falar de segurança alimentar, que é o tema principal, combate à fome, combate à pobreza. Não dá para a gente desequilibrar na balança aqueles pilares que eu comentei da sustentabilidade. Exato. Do contrário, a gente não vai ter sustentabilidade. Simples assim. Sim. Qualquer coisa que a gente desequilibrar, e aqui eu não estou querendo ser injusto em relação a nenhum desses pilares, mas se a gente sobrepesar qualquer um, a gente vai perder a capacidade e a gente vai mudar a crise. Eu falo assim. É verdade. Vai mudar a crise, só vai mudar o tema. Ao invés de se preocupar com o clima, a gente vai se preocupar com a crise, fome. Com a fome, com o problema. Então, cada hora vai ser um problema. A gente não pode subestimar a questão da fome. Porque com fome ninguém vai discutir clima, você pode ter certeza. A gente não pode subestimar o poder do território, né? Às vezes eu falo assim, gente, vocês já viram... O tamanho do Brasil não é uma coisa para ser irrelevante na discussão mundial, tanto é que não é, né? Todas essas grandes e pequenas guerras, no final da conta, é sobre território. Então, o território é poder. Então, a gente tem um poder muito grande, tem condições climáticas muito favoráveis, muito biodiversas, né? Então, tanto diversas na parte climática, de solo, mas de biodiversidade, e a gente tem que saber aproveitar isso nesse ambiente. Então, acho que o G20 traz esse poder, e nada melhor do que, na sequência, a gente assumir a COP. A gente, então, para a COP29, a gente já está levando esses sinais, né, de como vai ser o tom da COP30, para que, então, na COP30, a gente possa trazer com muito mais força temas que ainda estão, assim, paralelos, estão periféricos à discussão, mas que precisam ser discutidos, que são esses impactos, outros, né, na discussão. Então, a gente vai trazer muito fortemente também a questão de bioeconomia associada à sociobiodiversidade e a bioeconomia agrícola também como substituto do fóssil. Tem que discutir muito a questão do fóssil e esse equilíbrio de forças entre os países, né, que são os produtores de petróleo, dessa energia fóssil e os demais países, porque a gente sabe que às vezes essa discussão ela também fica desequilibrada. Quem tem o mandato na mão coordena a agenda. Então a gente vai ter que saber usar a chave. Com certeza. Eu sempre falo isso. Tá certo, tá perfeito. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo Talks. Foi realmente um prazer ter você aqui com a gente, aprender com você, ouvir um pouquinho de tudo que o Ministério está trabalhando. Obrigada. De nada, eu coloco à disposição, a secretaria é gigantesca, tem muita coisa sendo feita lá, me coloco à disposição para as
próximas rodadas de conversa. Obrigada. Obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Talks. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na tela do Canal Rural de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.